Aqui nesse vídeo a gente vai ranquear as matérias de biologia mais importantes para a prova do Enem. Eu fiz um vídeo desse aqui ranqueando as matérias de física, vocês gostaram muito e pediram uma versão desse vídeo agora para a disciplina de biologia. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso tier list. Selecionei 5 critérios para que a gente possa fazer o enquadramento das matérias de biologia para o Enem. Temos o critério prioridade máxima, são aquelas matérias que tem que ser total prioridade no seu cronograma de estudo. São as matérias que você vai colocar logo no início da sua preparação e que você vai estudar dando o maior enfoque possível porque elas caem todo ano e, além disso, geralmente não são matérias tão complexas assim. E coloquei o critério relevante e tranquilo de pegar, que são aquelas matérias que, cara, elas são importantes, elas parecem bastante na prova e não são tão difíceis de você dominar. Então é interessante que você coloque também como uma das prioridades do seu cronograma, são menos importantes que as de prioridade máxima, mas ainda assim são relevantes. Temos o critério importante, porém complexo, são aquelas matérias que, cara, caem na prova, só que elas têm uma complexidade um pouco acima da média e talvez seria interessante você colocá-las no cronograma em um momento posterior, mas não deixá-las de lado, porque, obviamente, são importantes. Critério apenas medicina e alto desempenho, cara, aqui são os conteúdos que, só devem ser estudados se você quer medicina, se você quer o alto desempenho no vestibular, e aí, consequentemente, você acaba precisando ver esses tópicos, que não caem tanto, geralmente são mais difíceis, mas que, de qualquer maneira, entra como um critério de diferenciação aí na sua preparação. E as matérias que você pode pular, aquelas que, cara, você não precisa estudar a nível de Enem, porque elas não seriam, de fato, importantes, beleza? Então vamos lá, cara. Coloquei aqui, vários assuntos de biologia, a gente vai colocar cada um deles aqui na nossa classificação. Vou pegar logo de cara aqui o assunto de evolução. Cara, o assunto de evolução, eu diria que é um conteúdo relevante e tranquilo de pegar. Por quê? Quase sempre a gente tem isso aqui caindo na prova. Não é aquele assunto que, velho, tá exatamente todo ano na prova do Enem, porque a gente já teve anos do Enem em que evolução não apareceu na prova. Só que, eventualmente, isso aqui aparece com certa frequência e não é um tópico difícil. Meu amigo, em 2 aulas você já consegue dominar tudo de evolução para a prova do Enem. É aquela clássica questão que descreve alguma coisa no enunciado e pede para você relacionar essa descrição com alguma teoria evolutiva, ou que pede para você fazer uma análise, de como que o fluxo gênico interfere nesse processo evolutivo no decorrer do tempo. Então é um assunto tranquilo, relevante, cai bastante na prova e você tem que dominar, O que é legal você saber de evolução? Só para a gente deixar isso aqui bem claro. Quais são as teorias evolutivas e, se você puder, até ter um conhecimento sobre o estudo de especiação é interessante, porque isso aí acaba sendo uma coisa relacionada ao estudo de evolução de modo geral, tá? Temos aqui também, olha lá, o assunto água. Água, cara, eu diria que é um assunto que, não é difícil, então não dá pra gente colocar que ele é importante, porém complexo. Não é um assunto somente para medicina e alto desempenho. Eu diria que, cara, isso aqui é um tópico que é prioridade máxima. Mas vamos lá. O que acontece? Se você pegar o Enem 2023, o Enem 2022, o Enem 2023, 2021, por exemplo, tu vai perceber que, cara, não tem uma questão específica do Enem sobre água. Porque o assunto de água de maneira isolada não cai na prova. Mas esse é um assunto que te ajuda a entender todos os demais conteúdos da área de biologia. Tu vai estudar, por exemplo, fisiologia humana. O entendimento da bioquímica da água faz total diferença no seu aprendizado em fisiologia humana. Você vai estudar, eventualmente, ciclos biogeoquímicos, lá em ecologia, que é um assunto que cai muito na prova. Você precisa entender o que é a água, quais são suas características físicas, quais são as características químicas da água, para que você entenda de fato o assunto de ciclos biogeoquímicos. Então, ele é um conteúdo que entra como prioridade máxima por ser um suporte para o entendimento de outros tópicos da biologia. Talvez você poderia até deixar isso aqui como sendo o primeiro assunto a ser estudado em biologia. É um assunto extremamente importante. Veja bem, temos aqui o assunto relativo à citologia, metabolismo energético, respiração celular, fermentação. Cara, esse é um assunto que, particularmente falando, eu diria que ele é relevante e tranquilo de pegar. Mas vamos lá, eu quero colocar mais uma ressalva, porque é o seguinte, quando tu estuda fermentação, quando tu estuda respiração celular aeróbica, tu lida lá com a glicólise, ciclo de Krebs, com reações químicas que muitas vezes aparentam ser difíceis de você pegar. Você olha para aquilo lá e fala, caramba, mas o ciclo de Krebs é muito difícil, é muito complexo. Só que aí vem a questão, o Enem ele não quer que você destrinche quais compostos são formados no ciclo de Krebs em cada determinada etapa. O Enem não quer que você determine exatamente qual que é o CO2 que é liberado na transição de um ácido específico do ciclo de Krebs para outro ácido que vai ser formado. Por isso que a gente coloca aqui, bioenergética e metabolismo celular, num assunto relevante e tranquilo de pegar, porque, embora não seja um assunto por si só muito simples,
Na prova, a cobrança não é muito aprofundada, não é aquela cobrança, cara, extremamente decoreba, conteudista. É aquela questãozinha que vai descrever lá um processo fermentativo e vai pedir para você marcar nas alternativas qual que é a célula que realiza esse processo fermentativo, ou qual que é um subproduto geral formado por esse processo fermentativo. Geralmente não é um tópico tão complexo assim na prova, por isso a gente pode colocar aqui. E cai na prova? Cai na prova, né? A gente já teve questão de respiração celular anaeróbica no Enem, já tivemos questão de fermentação alcoólica no Enem, fermentação lática também é um assunto que, pode muito bem cair no Enem 2024, então é interessante que você coloque como uma das prioridades, apesar de não ser, aquela prioridade máxima. Veja bem, temos aqui o assunto de ciclos biogeoquímicos, né? Tinha falado dele agora há pouco e olha aí quem apareceu. Cara, isso aqui é prioridade máxima, sem sombra de dúvidas. Por quê? Todo ano a gente tem questão de ciclo biogeoquímico no Enem. Todo ano. E você quer saber qual que é o ciclo que é mais importante para a sua prova? É o ciclo do nitrogênio. Exatamente porque quando ele cai na prova, só consegue acertar a questão de ciclo de nitrogênio quem estudou o ciclo do nitrogênio. Mas, Vini, peraí, quer dizer que os demais ciclos dá pra gente resolver meio que por interpretação? Até certo ponto dá. O ciclo do carbono, se você já estudou fotossíntese e respiração celular, você consegue meio que deduzir o que acontece no ciclo do carbono. No ciclo do oxigênio, a mesma coisa. Ciclo da água também dá para você meio que inferir apenas com conhecimentos gerais sobre biologia. Agora, ciclo do nitrogênio não. Ciclo do nitrogênio envolve etapas específicas como a fixação, a nitrificação, nitrosação, nitratação, amonificação, que você só vai conhecer se você fizer um estudo detalhado desse ciclo biogeoquímico. É claro, como é um assunto que cai todo ano no Enem, tu vai colocar isso aqui como uma prioridade no teu cronograma e tu vai estudar todos os ciclos biogeoquímicos. Pelo menos o da água, o do gás oxigênio, o do carbono e o de nitrogênio. E nesse ciclo do nitrogênio, tu tem que guardar exatamente cada uma das etapas, cada um dos compostos que são formados, porque geralmente aparece de forma bem conteudista na prova. A gente já teve questão do Enem, que cobrava ali uma etapa específica da nitrificação. Você tinha que entender que primeiro forma nitrito, depois forma nitrato e tinha que ter esse conhecimento geral sobre esse processo. Então, velho, conselho de amigo, tá? Quer garantir uma questão de biologia relativamente simples? Tem que dominar ciclos biogeoquímicos de cabo a rabo. E, cara, veja aqui, nós temos também o assunto de biologia molecular e DNA. Cara, esse é um assunto que eu diria que é importante, porém complexo. Por quê? Porque cai bastante na prova. Principalmente ali questões, por exemplo, de engenharia genética. E, cara, não é um assunto tão simples de você pegar. Ele é um assunto que gera muita confusão, né? O aluno vai estudar genética, vai estudar biologia celular e ele muitas vezes, no primeiro momento, tem muita dificuldade para entender o que é um cromossomo homólogo, o que é um gene, o que é uma cromátide irmã. Tanto que lá na PVO, eu dou essa aula de genética, de biologia celular para eles com bastante calma e destrinchando em várias pequenas aulas, porque eu sei que é uma coisa que a galera tem dificuldade. O pessoal relata muito ter essa dificuldade para entender esse tópico. Então é até uma coisa que eu faço lá na PVO para facilitar o aprendizado. E é uma coisa com a qual você tem que tomar bastante cuidado. Esses conceitos gerais de biologia molecular, principalmente relacionada a DNA, é importante que você entenda. Então, quer uma instrução para pegar isso aqui bem? Primeiro você vai estudar ácidos nucleicos, então vai entender o que é o DNA, o que é o RNA, qual que é a estrutura disso. E depois, lá na biologia celular, você vai estudar com bastante calma o núcleo interfásico, como que é o núcleo da célula na etapa de intérfase, para você compreender o que é uma cromatina, o que é um cromossomo, o que é um cromossomo homólogo, o que é uma cromátide irmã. Esses conceitos te ajudam muito a resolver as questões desse tópico lá na hora da prova. E até para o momento que você for ver engenharia genética. Existem ali alguns conceitos falando sobre DNA que você só pega se você tiver esse domínio prévio desses assuntos que eu acabei de citar aqui. Veja, temos também aqui o assunto de... Vou colocar aqui, macromoléculas e bioquímica como um todo. Cara, macromoléculas e bioquímica é complicado da gente categorizar aqui num determinado item, porque não é um assunto que cai muito de maneira isolada, mas, cara, é bem parecido com a ideia da água. É um assunto que serve de suporte para você entender os demais tópicos da biologia. Então eu vou dizer que isso aqui é um assunto que, velho, é prioridade máxima, mas, veja, guarda com você o seguinte... Assim como a água, esse assunto ele é prioridade máxima não porque ele cai muito na prova de forma isolada, tá? Mas é porque a partir dele você consegue entender melhor os demais conceitos dentro da biologia. Cara, tudo que tu estuda em biologia vai envolver a composição de moléculas orgânicas, as quais você estuda exatamente aqui nesse tópico de bioquímica, por isso que a gente coloca aqui como prioridade máxima. Veja bem, temos aqui o assunto de taxonomia. Cara, taxonomia eu diria que é um assunto apenas para quem quer medicina e alto desempenho, porque tu pega as provas do Enem dos últimos 10 anos, faz um filtro ali. Tu começa a olhar para as provas, tu percebe que não tem uma questão muito específica, muito complexa sobre taxonomia. Geralmente é um conhecimento que você usa para estudar principalmente a parte de zoologia, a parte de botânica.
E na prática, lá na hora da prova, isso aqui não cai de forma muito conteudista. Pode aparecer uma questão de taxonomia um pouco mais elaborada? Até pode, mas é algo muito raro, não é uma coisa que tem uma tendência muito grande a ser cobrada. E se cair, muito provavelmente vai ser uma questão que tu consegue desenvolver só com os demais conhecimentos da biologia. Então tu coloca aqui, ó, como uma das suas últimas prioridades ao longo da sua preparação. Veja, temos aqui também o estudo de, vou colocar aqui, ó, ecologia avançada. Cara, ecologia avançada é um assunto que você pode pular? Óbvio que não. Isso aqui, cara, é prioridade máxima. Você vai guardar contigo, a partir de agora, o mantra seguinte. No Enem, ecologia é o que mais cai em biologia. Ponto final. Não tem como você fazer qualquer outra análise em relação a isso. Porque é um assunto que não é tão extenso, ecologia não é de fato uma área da biologia tão grande, mas cai todo ano cai questão de ecologia. Pô, no Enem 2024 você pode ter certeza absoluta. Depois você pode voltar aqui no vídeo e pode falar, Vini, você realmente estava certo. Vai cair questão de ecologia. Não vai cair só uma questão não, tá? Vai cair uma, duas, três questões de ecologia. O que seria ecologia avançada? Seria, por exemplo, sucessão ecológica, o entendimento de produtividade primária líquida, produtividade primária bruta, produtividade secundária líquida. Todos esses conceitos gerais que você pega a partir do estudo de cadeias alimentares, de teias tróficas, de você entender, por exemplo, o fluxo de matéria e o fluxo de energia dentro dos ecossistemas e a relação disso com os seres vivos. É basicamente a parte final da ecologia, que é quando você já está um pouco mais avançado dentro da matéria como um todo. Bom, temos aqui também o assunto de sistema nervoso. Sistema nervoso é muito importante para o Enem? Cara, eu diria que é um assunto importante, porém complexo. Não é aquele tópico que cai todo ano, mas já caiu. E já caiu de forma um pouco decoreba. O Enem já cobrou, se eu não me engano, uma questão que tinha lá uma descrição de alguma coisa relacionada a uma função do sistema nervoso e pedia para você identificar qual que era a estrutura do sistema nervoso que interferia nessa função. Aí eu não me recordo se a resposta era hipotálamo ou se era medula espinal, mas já teve cobranças em anos anteriores relativas ao sistema nervoso um pouco aprofundadas. E é aquela questão que, cara, coloca lá nas alternativas. Hipófise, hipotálamo, amígdala, aí você olha para as alternativas e pensa, meu Deus do céu, se você não saber destrinchar exatamente a função de cada um desses órgãos que pertence ao sistema nervoso, tu acaba não acertando a questão. E veja, cai. Só que é um assunto meio complexo, é um assunto que tem muitas informações, você tem que ter a divisão do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, então isso aqui acaba tornando esse assunto um pouco mais elaborado, apesar de não ser desprezível, apesar de ser um assunto que, cara, vale a pena sim você dominar. Veja, temos também aqui o assunto de sistema urinário e excretor. Cara, olha esse emoji que maravilhoso, né? Sistema urinário e excretor. Eu gostei desse emoji aqui, o que vocês acharam? Cara, sistema urinário e excretor é um assunto também importante, porém complexo. Se tu pegar aí o histórico de provas do Enem, você já teve questões de sistema urinário e excretor dentro da prova. E, cara, é aquela questão que, de novo, se aparece na hora da prova, tu só consegue acertar se você tiver estudado esse assunto, se você tiver internalizado o conhecimento teórico desse tópico. É a mesma lógica do sistema nervoso. Não é um assunto tão simples assim de você pegar em comparação com os demais tópicos da biologia. Só que cai, vez ou outra, você pode ter uma questão disso aqui na hora da sua prova. Então é interessante sim que você estude isso aqui, você só não vai colocar como uma prioridade inicial na sua preparação. Cara, veja lá. Temos aqui também o estudo de... Tô procurando um conteúdo aqui que a gente pode comentar. Ah, esse aqui é legal, ó, drogas, né? Eu estudo sobre drogas, então uso de hormônio ou drogas no geral que o indivíduo utiliza. Cara, isso aqui é um assunto relevante e tranquilo de pegar. Não é, de novo, aquele tópico que vai aparecer todo ano, mas cai com certa frequência, com uma frequência inclusive importante. E é tranquilo de pegar porque é uma cobrança muito repetitiva. Por exemplo, é a questão que vai colocar para você o indivíduo que ingeriu muito álcool e vai perguntar onde que esse álcool é metabolizado. Aí você tem que ter o conhecimento da citologia. Pô, esse álcool vai ser metabolizado lá no retículo endoplasmático liso, que faz a detoxificação, especialmente nas células do hepatócito. Opa, você já conseguiu garantir uma questão. A questão que fala que o indivíduo usou eritropoietina, o hormônio, de forma exógena. Qual que vai ser o impacto da eritropoietina, dessa droga que está sendo injetada no organismo humano? Cara, o indivíduo vai produzir mais hemácia, isso aí vai ser um estímulo à eritropoiese lá na medula óssea vermelha. Então, veja, é um assunto que ele é muito cobrado porque ele é muito relacionado ao cotidiano, né? O Enem gosta, na prova de natureza, de trazer essas abordagens relacionando um conhecimento teórico que você vê em aula com alguma coisa que pode acontecer na vida real. E aí, o uso de drogas, poxa, é o exemplo mais clássico disso aqui, quando ele quer colocar essa contextualização da biologia celular no dia a dia, na vida. Ah, você tem uma célula que, de repente, está sendo estimulada a produzir muita proteína. Qual organela pode estar aumentada nessa célula devido ao uso de um hormônio? Cara, vai estar qual organela? Vai estar exatamente o ribossoma, essa estrutura celular que acaba tendo aí essa proliferação. Bom, temos aqui histologia geral. Cara, histologia geral é um assunto que cai no Enem? Cai, já caiu em anos anteriores, só que eu vou enquadrar como apenas medicina e alto desempenho, mas presta atenção, tá? Veja bem,
O Enem não vai cobrar para você, pelo menos até hoje ele nunca cobrou, uma questão pedindo para você classificar o tipo de tecido epitelial que você tem numa determinada porção do corpo humano, né? O Enem não vai chegar para você e vai pedir para você determinar qual que é a natureza da matriz extracelular do tecido conectivo propriamente dito. Isso aí é muito raro de ser abordado na prova, são conhecimentos muito específicos. Só que o Enem já cobrou em anos anteriores conhecimentos gerais sobre histologia humana. O Enem, por exemplo, já cobrou abordagens sobre tecido ósseo. O Enem já cobrou abordagens relativas a tecido nervoso. Isso aqui serve como um recurso principalmente para você entender a fisiologia humana. Então, veja, para você entender o sistema nervoso, é legal que você tenha estudado histologia geral, que você tenha uma noção geral sobre isso, principalmente ele tecido muscular, por exemplo. Mas é uma noção muito geral. Aquele estudo de histologia aprofundado, com detalhe por detalhe, para cada respectivo tipo de tecido, não é uma coisa que seria a cara do Enem. Então eu digo assim, cara, é medicina e alto desempenho se você quiser se aprofundar muito. Se você for estudar o panorama geral de cada tecido, aí você pode colocar. Relevante, tranquilo de pegar. Mas se tu fosse aprofundar muito, querer saber cada detalhe de histologia, você vai estar perdendo seu tempo pro Enem, porque o Enem não cobra isso. A última vez que o Enem, por exemplo, cobrou histologia, se eu não me engano, foi no 2022 ou no 2023, que ele falava de tecido ósseo e pedia para você relacionar isso com a ingesta de cálcio. Questão tranquila, até um conhecimento meio que de senso comum. Então a gente coloca aqui como medicina e alto desempenho se você quiser se aprofundar de maneira muito detalhada. Bom, temos aqui o assunto de sangue, né? Sangue, cara, é um assunto que não é complexo, ele cai e ao mesmo tempo não cai tanto. Eu vou colocar que é um assunto relevante e tranquilo de pegar, porque se a gente parar para analisar, a gente já teve algumas questões no Enem sobre hemácias, leucócitos, trabalhando os elementos do sangue, até trabalhando o plasma sanguíneo. E como é um assunto muito fácil de você pegar, é até um assunto que entra aqui em histologia geral, a gente poderia pensar que, cara, vale a pena você estudar isso aqui sim, você não vai colocar como prioridade máxima, mas tu também não vai deixar isso aqui lá pro fundo, porque é um assunto que tu vê ali em 20, 30 minutos com uma boa aula, lá na PVO, a aula de sangue, se eu não me engano, tem 25 minutos para você ter ideia, então o aluno assiste a aula 25 minutos, ele já domina sangue, e às vezes é uma questão que você garante na prova ali, tranquilamente, já consegue mais um acerto em biologia do total de 15 questões. Muito bom, cara. Veja bem, temos aqui também problemas ambientais. Cara, problemas ambientais, né? Prioridade máxima. Eu falei para você, eu disse, veja bem, eu falei que ecologia é o que mais cai em biologia no Enem. E problemas ambientais entra exatamente dentro de ecologia. Desequilíbrios ecológicos é o tópico que o Enem adora cobrar todos os anos. Então você tem que saber o que é efeito estufa, você tem que dominar o que é eutrofização artificial. Olha aí, ó, um desequilíbrio ambiental que a galera geralmente negligencia e que, cara, cai na prova e geralmente cai de forma um pouco conteudista, então você tem que dominar. É interessante conhecer o que é inversão térmica, que às vezes pode até ser um fenômeno natural, mas é importante que você guarde. É interessante guardar o que é ilha de calor, é interessante guardar o que é deslizamento de terras. Todos esses fenômenos que evidenciam problemas ambientais vão aparecer na sua prova. E detalhe, né? Problemas ambientais pode cair até na prova de geografia. Então a gente prioriza esse assunto aqui e às vezes garante um acerto em biologia e um acerto ali em geografia. Maravilha, 2 acertos a mais no Enem já pode fazer diferença para ti. Bom, temos aqui imunologia. Cara, imunologia é relevante e tranquilo de pegar. Você tem que tomar cuidado só com o seguinte, né? Se você for estudar sistema imune muito aprofundadamente, né? Se você for, cara, levar em consideração que você quer saber cada detalhe do sistema imune, você vai gastar muito tempo, porque aí você tem que saber a diferenciação de cada tipo de linfócito, cada organização do leucócito, a interação do sistema imune com o tecido conectivo. E na prática, o que o Enem gosta de imunologia para a prova? Vacina e soro. Ele quer que você saiba diferenciar qual que é o efeito da vacina no corpo humano, qual que é o efeito do soro no corpo humano. O que existe na vacina? É antígeno, é anticorpo? O que tem no soro? É antígeno ou anticorpo? É isso aqui que, de maneira geral, pode aparecer na sua prova sobre imunologia. E o Enem cobra, mas cobra isso aqui muito. Então, é interessante que você coloque aqui. Não é aquele tópico que, de novo, vai estar todo ano na prova, mas quando aparece, cara, a questão ganha. Você bate o olho na questão e fala, pô, isso aqui eu já sei, né? Vacina, soro, antígeno, relação do antígeno com anticorpo, resposta imune primária, resposta imune secundária, marca alternativa, garante mais um acerto também. Então, vou colocar aqui como relevante e tranquilo de pegar, beleza? Ó, se tu tá gostando desse vídeo, inclusive, deixa um like aí embaixo, que aí, se vocês gostarem muito, eu posso até fazer uma versão desse vídeo ranqueando matérias para química, tá? Quer um vídeo desse? Comenta aí, pô, Vini, faz uma versão ranqueando matérias pro Enem para a disciplina de química, que eu posso fazer também para vocês em seguida. Veja, temos aqui também o assunto de ecologia básica. Já vou colocar logo na prioridade máxima. Não tem erro, cara, não tem mistério. Ecologia básica e ecologia avançada tem que entrar no seu estudo. Só para destacar, o que seria ecologia básica? Relações ecológicas, cadeias alimentares, pirâmides ecológicas. Você pode pensar também em biomas, que cai muito na prova do Enem, quase sempre a gente tem questão de biomas, tanto em geografia quanto em biologia. Então, tudo isso aí que é aquela parte introdutória da ecologia, é interessante que você domine conceitos gerais de ecologia, o que é nicho ecológico, o que é população, o que é comunidade. Tudo isso
pode fazer a diferença para você na prova. É um acerto-ganho, cara. É aquele acerto que, com certeza, você já tem meio que garantido ali na hora da prova. Bom, a gente também tem aqui outros assuntos. Vamos ver. Eu vou colocar aqui o assunto de doença, higiene e profilaxia. Cara, esse aqui é relevante e tranquilo de pegar. Claro, não é todo ano que a gente vai ter uma questão de doença no Enem, mas em quase todo ano a gente vai ter uma questão de doença no Enem. Entende a diferença? Veja bem, é um assunto que cai e geralmente qual que é o tipo de cobrança do Enem? Ele vai colocar para você uma situação descrevendo os sintomas da doença ou até falando qual que é a doença e aí vai pedir para você determinar qual que é uma profilaxia para essa doença, o que você tem que fazer para evitar que você pegue essa doença ou qual que é o agente etiológico dessa doença, quem que causa essa doença. Isso aqui é o cerne da cobrança de doenças dentro do Enem. Então ele te dá lá uma doença e quer saber se a doença é viral ou bacteriana. Te dá uma doença e quer saber o que você tem que fazer para evitar que você pegue essa doença. Pô, será que você tem que usar sapato fechado? Será que você tem que, por exemplo, não ingerir água e alimento contaminado? Quais que são os efeitos possíveis associados a essa doença? É um tipo de questão decoreba, não dá pra gente falar que não é decoreba, porque tu tem que decorar um monte de doenças, tem que saber o que é leishmaniose, tem que saber o que vai ser difteria, coqueluche, todas as doenças, tanto bacterianas, quanto virais, quanto verminosas, e tem que saber diferenciar essa característica de profilaxia, principalmente de etiologia para cada uma. Então, é um assunto que é... Cara, pensando bem, eu vou até colocar aqui, ó, importante, porém complexo, porque apesar de não ser difícil, não é difícil de você entender, mas é muita informação para você decorar. Então, vou colocar que é complexo no sentido que você gasta muito tempo para memorizar. Mas tu não vai deixar de estudar isso aqui não, tá? Porque se cair aquela questãozinha clássica que tá falando lá da barriga da água, que tá colocando uma determinada doença viral ou bacteriana e pedir uma cobrança sobre isso, provavelmente é uma questão que você só vai acertar se você tiver estudado isso aqui de forma completa. Então tu não pode dar bobeira, beleza? E ó, tem que estudar de forma completa mesmo, tá? É doença viral, doença bacteriana e verminose. Espero que você esteja anotando aí para tu não esquecer de colocar isso aí no teu cronograma. Bom, temos aqui citologia. Cara, citologia, pô, com certeza, né? É um assunto relevante e tranquilo de pegar. Não é necessariamente a prioridade máxima na tua preparação. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que ele é um assunto importante e tranquilo de pegar, né? Cara, olhando assim até para os demais conteúdos, que a gente tem que fazer uma comparação, a gente tem que criar um ranking. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar citologia em prioridade máxima, mas eu vou te explicar por quê, tá? Veja bem, todos os anos a gente tem questões de biologia que em algum grau vão cobrar citologia. Não é que vai ser uma questão exclusivamente resolvida somente por citologia, mas ela é uma questão que, para você acertar, você precisa de algum grau de conhecimento em citologia. Por isso que eu decidi colocar em prioridade máxima, beleza? Pô, se tu entende citologia, tu vai entender metabolismo energético, você vai entender melhor histologia, você vai entender melhor biologia molecular, você vai entender praticamente quase todos os assuntos da biologia de forma complementar. É a mesma lógica da bioquímica, né? Bioquímica, água, são assuntos basilares para você entender outros tópicos da biologia. E o mesmo acontece com a citologia, por isso que eu vou deixar, ó, citologia como prioridade máxima. Um dos assuntos que tu tem que estudar logo no começo da tua preparação. Bom, temos aqui também o assunto de fluxo de energia, né? Fluxo de energia, cara, é um assunto, pô, importante e tranquilo de pegar também. Não é um assunto por si só difícil, né? Não é aquele assunto, cara, complexo, caramba, absurdamente, né, difícil da gente inserir aqui, mas é um assunto que cai, né? A gente já teve questão do Enem que pedia para você relacionar o tipo de energia que era convertida a partir da fotossíntese, né, para a respiração, que era o quê? Era uma energia eletromagnética da luz do sol, que então era convertida em energia química na molécula de glicose, nas ligações presentes na molécula de glicose. É um assunto até que, eventualmente, pode aparecer na sua prova de física, por isso que eu decidi colocar aqui nessa nossa classificação. Você estuda um assunto e ganha 2 acertos. Que maravilha. Temos também genética, Mendel. Cara, genética, aí complica, porque assim, genética cai muito, cara. Só que não é tranquilo, não é um assunto fácil. Vou colocar que é importante, porém complexo, né? Então, primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, genética de populações, pleiotropia, sistema BO, tudo isso aí entra em genética, principalmente ali nas leis de Mendel, então você tem que estudar. Tá? É até legal porque, assim, por muito tempo o pessoal falava o seguinte, né? Genética no Enem é só conceito básico, primeira e segunda lei de Mendel. E mais recentemente o Enem começou a ter umas abordagens diferentes de genética. Nos últimos anos, a gente teve cobrança de genética de populações, nós tivemos cobrança dentro do conteúdo de genética de interação gênica com abordagens um pouco mais difíceis. Então, meu conselho é que se você tiver tempo, você estude genética e estude de forma completa, porque a gente tem um universo de conteúdos ali na genética que podem cair na prova das mais variadas maneiras, né? O que até ontem o pessoal falava que não caía, que era genética de populações, já está começando a aparecer cada vez mais na prova, tu não pode dar bobeira. Temos aqui o assunto de divisão celular. Cara, divisão celular já teve um tempo que aparecia mais na prova do Enem. Hoje em dia não é um assunto que cai tanto na prova. Eu vou enquadrar como medicina e alto desempenho. Veja,
Se a gente fizesse esse vídeo, cara, lá em 2015, 2014, talvez a gente até poderia colocar como um assunto importante, porém complexo, mas hoje em dia não é um assunto que vem sendo cobrado com grande frequência na prova. Então a gente vai deixar apenas como um assunto para medicina e alto desempenho. Tá com tempo sobrando, tá com muito tempo livre aí na preparação, você vai ver o assunto de divisão celular, se você quer, por exemplo, medicina, até porque geralmente é uma questão difícil. Divisão celular no Enem geralmente não é uma questão tão simples assim, então a gente pode enquadrar aqui nessa categoria. Bom, temos também o assunto de reprodução humana. Cara, aí reprodução humana tem que ver o seguinte: se a gente estiver falando só da reprodução humana na divisão celular, pô, vai entrar aqui no mesmo critério. Se for reprodução humana e a relação disso com engenharia genética, aí você pensa até nas mutações, as doenças humanas geradas por mutações a partir da reprodução, você pode pensar até num assunto importante, porém complexo. Eu vou enquadrar como importante, porém complexo, beleza? É um assunto que, cara, não é desprezível, aparece na prova, principalmente se a gente pega, né, as mutações geradas a partir do processo de reprodução humana, as doenças geradas a partir disso, elas podem aparecer na sua prova. E, assim, não dá pra dizer que é um assunto que, cara, é fácil, é um assunto um pouquinho elaborado, então a gente coloca aqui nessa categoria. Bom, temos aqui também botânica e fito-hormônios. Cara, botânica e fito-hormônios, né? Ninguém gosta de estudar botânica na prova. Ninguém gosta de se preparar pro Enem e estudar botânica. Nem agora, caralho, hoje eu vou estudar angiosperma, gimnosperma, vou estudar fito-hormônios. Ninguém gosta disso. Velho, eu vou colocar aqui que botânica é um assunto relevante e tranquilo de pegar, tá? Mas veja, aí você tem que tomar cuidado com o seguinte, né? O aluno vai olhar para isso aqui e vai falar, mas botânica é muito difícil. Pera aí, existem dois pontos que você tem que considerar. Será que botânica realmente é difícil ou será que você não gosta de estudar botânica? Pode ficar tranquilo, não vou te julgar não, eu também não gosto de estudar botânica, eu acho um assunto meio chato. Então tem que ponderar isso aí. Ou será que botânica é realmente difícil ou será que seu professor não sabe te explicar a botânica da forma adequada? Tem que ponderar isso aí também, velho. Lá na PBO a gente tem algumas aulas de botânica direto ao ponto, objetivas, completas, que prendem a atenção do aluno para o cara não ficar cansado, porque isso aqui é um assunto relativamente chato mesmo. Então você tem que ter uma aula ali bem didática, bem completa para você não ter dificuldade quanto a isso. Então eu vou colocar que é um assunto relevante e tranquilo de pegar. Pô, tu estuda lá fito-hormônios. O etileno tem a função XYZ, amadurecimento de fruto, por exemplo. Caiu no Enem 2023, cara, não sei se você sabe, no Enem 2023 a gente teve uma questão de fito-hormônios, uma questão que falava lá sobre o hormônio etileno e o impacto dele nos frutos. Questão fácil, quem sabia o assunto de fito-hormônio acertou a questão na hora, quem não sabia não acertou. Uma coisa só que eu queria pontuar assim para você que está estudando aí pro Enem é, você vai estudar botânica, beleza, você tem que estudar porque é um assunto importante, cai praticamente todo ano na prova. Mas toma cuidado com o seguinte, tá? Ao estudar botânica, ao estudar briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, tu não precisa ficar preso aos detalhes minuciosos das briófitas, das pteridófitas, das angiospermas, das gimnospermas. Tu estuda lá, por exemplo, o ciclo reprodutivo de uma briófita, de uma pteridófita, de uma gimnosperma. Cara, são muitos detalhes, são muitos nomes. E aquilo geralmente não é tão importante assim. No Enem 2023, a gente até teve uma questão bem específica de botânica que falava do ciclo reprodutivo, se eu não me engano, de angiospermas ou gimnospermas, não me recordo exatamente qual que era a categoria. Mas era uma questão que trazia lá um conceito bem aprofundado dessa área. Quem acertou a questão era quem tinha esse conhecimento específico assimilado. Quem não tinha, não tinha como de fato saber qual que era a resposta certa. E assim, via de regra, isso aí foi uma exceção, né? O padrão, geralmente, que o Enem gosta de cobrar sobre botânica é as principais mudanças evolutivas de um grupo de plantas para o outro. Então, o que muda de briófita para pteridófita? O que muda de pteridófita para gimnosperma? O que muda de gimnosperma para angiosperma? Se você souber fazer essa distinção, né, desse processo evolutivo das plantas, cara, você já tem aí uma chance muito maior de garantir o acerto na hora da sua prova. E claro, se sobrar tempo, você fica ali um pouco mais atento às especificidades, né? Se cair uma questão mais específica, igual a gente teve no Enem 2023, você garante mais um acerto. Bom, temos o assunto de sistema digestivo. Cara, esse sistema digestivo não é um assunto difícil, de maneira geral, é um assunto importante e tranquilo de pegar. É um assunto que, cara, você não vai estudar ele só se você quer medicina. É aquele assunto que, às vezes, vai colocar lá o processo de digestão no estômago comparado com o processo de digestão no intestino. Caiu recentemente, inclusive, né, há alguns anos já, questões de sistema digestivo na prova do Enem. Aparece com certa frequência, então vamos colocar aqui, ó, como um assunto relevante, importante, não pode pular, e tranquilo de pegar também, não é tão difícil assim se você seguir toda a linearidade do conhecimento ali. Bom, temos aqui também o assunto de metabolismo humano. Cara, quando a gente pensa em metabolismo humano, a gente pensa muito em fisiologia humana. Em geral, é um assunto um pouquinho mais complexo, né? Depende do grau de profundidade com que você vai estudar isso aqui. Mas é um assunto importante, é um assunto que pode cair. É o que é uma glicogenólise, uma gliconeogênese, o que acontece no corpo quando você fica em jejum, quando você ingere alimento em excesso. Vamos colocar aqui como um assunto importante e porém complexo, apesar de a gente enquadrar isso aqui como um tópico que pode sim cair na prova, né? Bom, temos aqui, ó, adaptações dos organismos.
Cara, quando a gente pensa em adaptações de organismos, a gente pensa principalmente na adaptação deles para que eles possam, né, sobreviver na natureza. Eu diria que isso aqui é um assunto de prioridade máxima. Por quê? Entra muito, ó, aqui junto com esses tópicos de ecologia, né? Você pensa lá, pô, aquele organismo, ele tem aquela adaptação e a partir das pressões seletivas do meio, ele sobreviveu na lógica da seleção natural e conseguiu se reproduzir naquele ambiente por conta desse ato que ele acabou desempenhando. Talvez até enquadraria-se como um assunto relevante e tranquilo de pegar, mas eu vou deixar como prioridade máxima porque está muito ligado à ecologia. Ó, temos aqui sistema endócrino. Cara, sistema endócrino, eu penso às vezes que é um assunto de medicina e alto desempenho, vez ou outra dá vontade de marcar como importante, porém complexo. O que acontece com o sistema endócrino é muito parecido com o que acontece com a divisão celular. Há alguns anos, o sistema endócrino caía mais no Enem, era um assunto que tinha uma frequência maior. Hoje em dia não tem uma frequência tão grande. Só que, ao mesmo tempo, é um assunto que não é tão simples de você pegar. Ele é um assunto que envolve várias cadeias de conexões, dependendo ali do material que você utiliza. Então, via de regra, eu vou deixar como medicina e alto desempenho somente porque nos últimos anos não caiu tanto. Mas aí vem a seguinte consideração. Se você tiver tempo, cara, se tu já viu todos esses assuntos aqui com calma, veja sistema endócrino, você não tem nada a perder. Isso aqui pode sim ser uma questão do seu Enem 2024. Faz um tempo que não cai, pode aparecer. Então, eu coloco aí essa minha ressalva para você, beleza? Bom, sistema circulatório e respiratório. Cara, eu não vou dizer que pode pular. Por quê? Porque isso aqui pode cair na sua prova sim. Pode sim ter uma cobrança sobre algum aspecto ligado à respiração, acidose sanguínea, basicidade a partir da respiração. Pode ter uma questão abordando o átrio, ventrículo e a influência disso na pressão arterial, assim como a gente já teve em anos anteriores. Então eu vou enquadrar como medicina e alto desempenho também, assim como o sistema endócrino, cara. Não é um assunto totalmente desprezível, mas, cara, é um assunto que tem uma chance de cair, sinceramente, baixa. Por isso a gente vai colocar aqui. Mas fica a ressalva. Pode sim aparecer no seu Enem. Se cair, não vai ser aquela questão que todo mundo estava esperando, mas pode aparecer, por isso não dá para tu dar bobeira também nisso daqui, ó. Deixa como um dos últimos assuntos a ser visto, mas se conseguir, veja, não pule isso aqui de maneira alguma. Bom, temos aqui hormônios femininos. Ai, cara, é complicado, né? A gente tá aqui em vários assuntos que, ao mesmo tempo que já apareceram muito no Enem, hoje em dia não aparecem tanto. Eu vou colocar como medicina e alto desempenho também. É aquela questão que vai falar principalmente sobre o ciclo ovulatório da mulher. Então, o que acontece quando você tem a menstruação? Qual hormônio está mais elevado na fase lútea? Qual hormônio está mais elevado na fase folicular? É uma questão aprofundada, específica. Não é um conteúdo muito fácil de você pegar. Não é um assunto tão tranquilo assim. A cadeia de linearidade que tem que ser construída tem que ser adequada para que você entenda. Se o professor que vai te dar aula disso, ele tem que ser um professor bom, senão você não vai entender, você vai ficar todo perdido. Ah, mas o que está acontecendo aqui em cada respectiva etapa? Então, eu vou enquadrar como medicina e alto desempenho por conta disso, porque não está caindo muito nos últimos anos, mas, ao mesmo tempo, cara, é aquele assunto que é um pouco complexo. Então, assim, tem chance de cair? Tem. É uma chance baixa. E é difícil. Então, a gente coloca aqui como medicina e alto desempenho. Bom, temos aqui engenharia genética. Cara, engenharia genética, pelo que vem aparecendo nos últimos anos, eu diria que é a prioridade máxima. Isso aqui é a prioridade máxima também na sua preparação. Poxa, no Enem 2023 agora a gente teve uma questão que falava da engenharia genética, se eu não me engano, relacionada à produção de uma vacina. Então envolvia imunologia e a engenharia genética. Era uma questão relativamente tranquila, relativamente simples, mas que a gente poderia então enquadrar aqui como um assunto prioritário, até porque nos últimos anos isso aí veio aparecendo com cada vez mais frequência no Enem. Ó, temos aqui também sustentabilidade e meio ambiente. Cara, sustentabilidade e meio ambiente é sacanagem, né? Prioridade máxima. Entra muito aqui, ó, com essa lógica da ecologia básica, com os problemas ambientais. O Enem gosta muito dessa abordagem. E aqui, veja, se tu pega bem o estudo de sustentabilidade e meio ambiente, você meio que garante um acerto tanto na sua prova de biologia, quanto na sua prova de química, quanto na sua prova de geografia, porque isso aí acaba meio que se misturando de um modo ou de outro. Fisiologia comparada, né? Fisiologia comparada, cara, vamos colocar medicina e alto desempenho. Sabe o estudo de zoologia? Estuda lá poríferos, quinidários, artrópodes. Então, isso aí, de maneira geral, não cai muito no Enem. O Enem não vai perguntar para você, de maneira geral, o que é um indivíduo celomado, um indivíduo pseudocelomado, um protostômio, um deuterostômio. Isso aí nunca apareceu na prova dessa maneira. O que o Enem gosta de zoologia? Tanto que se você ver aqui, ó, eu nem coloquei zoologia dentro do nosso enquadramento. O Enem gosta muito da fisiologia comparada. Então, quando você pega, por exemplo, mamíferos, ele gosta de comparar a fisiologia, eventualmente, de um mamífero X com um mamífero Y. O que foi um ganho que se deu dos répteis para os anfíbios, na verdade, dos anfíbios para os répteis, né? E aí essa progressão, né, do indivíduo, que antes era totalmente dependente da água e que agora vive no ambiente terrestre, né? Então, pô, tu vai estudar zoologia para o Enem? Beleza.
mas não fique muito preso aos detalhes. Você tem que principalmente focar em entender o que muda de um ser vivo para o outro, de uma categoria para outra. Esse processo de fisiologia comparada, de evolução dos seres vivos, é algo que o Enem gosta de cobrar, né? Assim como a evolução de plantas, como eu havia comentado com você. Bom, sistema músculo-esquelético. Cara, sistema músculo-esquelético. Eu vou colocar que você pode pular, mas toma cuidado, tá? Porque, veja, o que você pode pular do sistema músculo-esquelético? A fisiologia geral disso daqui. Por quê? Porque você meio que já estuda isso aqui na histologia geral. Quando você estuda histologia, você vai estudar tecido epitelial, você vai estudar tecido muscular, você vai estudar tecido ósseo. E estudando a histologia disso, você meio que já tem o conhecimento necessário para acertar as questões. Se você for estudar sistema músculo-esquelético, você vai começar a se aprofundar no conhecimento ali de ensino superior, que para o Enem é irrelevante, desde que você tenha visto histologia geral. Então, eu devo colocar que é um assunto que você pode pular, né? Graças a Deus, Vini, tem um assunto que pode pular, porque ô matériazinha com conteúdo para ser estudado. Concordo com você. Bom, temos aqui também biotecnologia. Biotecnologia dá para a gente enquadrar em que lugar? Bom, cara, eu vou enquadrar como relevante e tranquilo de pegar. Talvez até prioridade máxima, mas vamos colocar aqui, ó, como relevante e tranquilo de pegar, né? Ou até importante, porém complexo, né? A gente pode pensar assim, porque é um assunto que, cara, cai na prova, vez ou outra tem isso aqui sendo abordado na prova do Enem, querendo ou não. São questões inéditas, geralmente biotecnologia não são questões repetitivas, né? É sempre o mesmo padrão, é sempre uma novidade que surge na biotecnologia e que é colocada na questão, e aí você tem que relacionar aquela novidade com algum conhecimento de biologia que você já tem, principalmente sobre citologia e genética, para chegar na resposta certa. Então, eu vou fazer até o seguinte, eu vou deixar importante, porém complexo. Cai, mas às vezes é um pouco difícil, porque como eu falei, não é um padrão de questão, é sempre uma questão meio que inédita, é algo meio que novo, e aí você tem que relacionar o que eu sei sobre biologia, que pode me ajudar a vincular esse meu conhecimento teórico com essa descoberta, esse novo conhecimento que está sendo determinado na biologia, tá? E, cara, olha só, isso aqui ficou bonitinho, né? Eu gostei, o que você acha? Você gostou desse tier list? Comenta aí embaixo se você está gostando desse modelo de vídeo aqui no canal, né? Dá para você tirar um print e falar, cara, vou estudar sempre a prioridade máxima que o Vini colocou aqui, depois eu vou para os assuntos importantes e tranquilos de pegar, depois eu pego os assuntos importantes, porém complexos, aí eu vou para medicina e alto desempenho e depois eu pego os assuntos ali que, pô, se sobrar muito tempo, né, eu vou ver só por desencargo de consciência, porque de maneira geral o Vini falou que eu posso pular, tá? Confia em mim que isso aqui, cara, vai ser a sequência ideal para o seu estudo de biologia se você quer uma nota elevada no Enem, tá? E, cara, se vocês querem mais vídeos como esse, deixa um like aqui embaixo. Lembre-se de se inscrever no canal para que você receba mais conteúdos como esse aqui voltados à preparação para Enem, para vestibulares tradicionais. E olha, eu tenho até um recado para você que está estudando para o Enem desse ano ou que está estudando para a prova de vestibular. Se você quer ter acesso a uma plataforma de estudos com aulas de todas as matérias, filtro de questões, filtro de simulados, monitoria de dúvidas, todos os dias, métricas de estudo, ranking de alunos e uma série de outras funcionalidades, para que você consiga, sim, ter um estudo eficiente rumo à aprovação em medicina, clica no link aqui embaixo e conheça a plataforma Vinícius Oliveira. Estamos com inscrições abertas e se você entrar na plataforma ainda hoje, você já consegue começar os seus estudos para o Enem, os seus estudos para o vestibular, ainda hoje, para que você conquiste a sua aprovação em medicina, o seu resultado de alto desempenho no vestibular ainda nesse ano. Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos e bons estudos!